gravitacional. Então, a força gravitacional você já conhece. É aquela força que está relacionada entre a atração dos planetas e estrelas, né? Por Sim, sim. exemplo, a atração entre o Sol e a Terra, Ah, por aí vai. beleza. E é isso, basicamente é isso. Atração entre a Lua e a Terra, assim vai. Ok. Essa coisa, né, a atração gravitacional, ela tem uma equação, que é a equação da lei de Newton para as forças gravitacionais. Basicamente é isso. Então, para entender esse problema, a primeira coisa que você tem que conhecer é essa equação. Meio que você tem que decorar, ou Sim. torcer para o professor dar na prova, né? Ah, entendi. Então, o que que acontece? Você tem um planeta, uma estrela, um corpo celeste, tanto faz, e aqui você tem outro. Eles têm massas diferentes. Tu pode dizer que esse aqui é o Mzão, e esse é o Mzinho, e eles têm uma distância entre eles, que é o D. Claro que esses corpos se atraem, porque eles são massivos, então eles se atraem. Da mesma forma Sim, que o Sol atrai a Terra, a Terra atrai a sim. Lua. Eles se atraem. Então, como é que se dá essa atração? A força dessa atração se dá por meio dessa equação, que depende da massa do grande, da massa do pequeno, da distância entre eles, olha só, e depende desse valor, que é um valor decorado, tabelado, é sempre o mesmo, ele é constante, ok? Ah, Um valor entendi. constante. Ele vai estar lá na prova, vai estar no enunciado, ou às vezes nem precisa, mas tu tem que Sim. saber que ele existe, é a constante gravitacional. É um número. Ah, beleza. Entendi. Beleza. Então, basicamente é isso. Então, o que acontece é que o Sol atrai a Terra e, por incrível que pareça, a Terra também atrai o Sol. Claro que como o Sol é muito maior, muito mais massivo, a força que a Terra está atraindo é baixíssima. Mas é aquela história da ação e reação. Se você dá um Ah, soco na sei. parede, a parede dá um soco na sua mão. Por isso que tua mão dói, certo? Ah, tá, E numa certo. briga, quando você vai brigar na rua ou na escola, a pessoa que. Tu tá batendo na pessoa, mas a pessoa tá te batendo também com É, essa terceira lei, a da ação e reação. O problema é que é muito melhor você levar uma batida na mão do que na cara, né? Então é por sim. isso que, É, que na prática, né, os dois estão apanhando mesmo. Você bate em alguém, você sim, tá sim. apanhando também. Então, Sim, beleza. A ideia é essa. Então, essas forças aqui beleza. são as iguais às que você está calculando aqui. Vamos ver agora o que o problema está de fato pedindo. Você já sabe que a equação é essa, força, constante gravitacional, as massas e a distância ao quadrado. O esquema que está rolando é esse. E agora vamos ver o que está pedindo ali. No caso, ele chamou de R a distância, então eu vou usar a mesma letra que ele usou. A letra tanto faz, né? Sim. Mas já que ele chamou de R, vou chamar de R também. Caso a massa m seja dobrada e a distância entre os elementos quadruplique, então a gente vai dobrar a massa e quadruplicar a distância. Podemos dizer que a nova força de interação gravitacional F' é. Bem, ele usa umas palavras difíceis, mas na prática ele está te dizendo para fazer o seguinte: dobre a massa e quadruplique a distância. Aumente por 4 a distância. Como é que a força vai ficar? Ela vai aumentar? Ela vai diminuir? É Mas isso. isso porque ele tá pedindo enunciado? Sim, está escrito no enunciado, certo? Eu li aqui no enunciado. Ah, Leu tá, também? certo. Ah, tá, beleza, beleza. Então, ele está pedindo para a gente fazer algumas coisas aqui. Dobrar a massa. A gente percebe uma coisa: se dobra a massa, a força aumenta. Sim. Porque quanto maior a massa, maior a força. Então, olha só. Era M, agora eu vou colocar no lugar do M 2M. Porque ele mandou. Tá aqui a dobrada. Sim, Ok? sim. E ele falou também para, olha só, quadruplicar a distância. Quadruplicar é multiplicar por 4. Então, aqui, Certo. ó, tem um detalhe muito louco acontecendo. Você está no nono ano, né? Isso. É. É uma questão meio complicada para nono ano isso aqui. Tem que estar Uhum. muito bem em matemática para conseguir fazer. Não é Ah, o caso. muito bem, muito bem. Ah, então tá bom. Agora, como é que faz? Ah, tem que entender o seguinte, cara. O que tu vai fazer aqui é
observar que esse 4, ele é o valor do R. Ele quadruplicou o valor do R, né? Então, olha só, o R aqui, eu quero que tu note o R tá ao quadrado, certo? Então, Certo. tu tem que tomar um cuidado muito forte aqui, porque você tem que colocar o 4R ao quadrado, o 4 também. O 4 também vai ao quadrado, beleza? Nossa, Um entendi. detalhe mega importante. Se tu errar isso, já era. Então, Ah, se tá. você quadruplicou a distância, então você quadruplicou o R. Como o R está ao quadrado, aqui o 4R todo vai ter que estar ao quadrado, a distância toda ao quadrado. Tudo bem? Entendi. Beleza. Tá bom. Então, olha só. Perceba que aqui nós temos a equação que eu te apresentei, e aqui nós temos ela modificada mediante as coisas que o enunciado pediu. Aí você pode estar pensando, né? Professor, mas não vai ter nenhum número, né, para essas letras? Não, não vai, cara. Não Não vai. mesmo? Não, vai ser só isso. Você vai ter que achar a resposta aqui sem números, sem colocar números pro G, pro M, pro Mzinho, pro R. Não vai usar. Você vai ter que fazer uma razão. Essas coisas vão todas se cortar. Ah, Beleza, nós tá. já temos as nossas duas equações aqui. Muito bem. Agora ele quer que você diga, ó, podemos dizer que a nova força de interação ele quer saber como o F', a nova força, se compara com a antiga força F, ok? Sem aquelas Entendi. coisas dentro, né? Bem, Sim, sim. a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer algumas manipulações aqui na F' para começar. Ó, por exemplo, esse 2 aqui, ele pode ir para frente, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ah, Então, eu tá. estou passando ele para frente. Agora, olha aqui embaixo, eu quero ser bem passo a passo aqui. Isso é uma coisa que tu já viu, regra de potência, mas eu vou fazer com bastante calma. Esse quadrado aqui, ele está agindo tanto no 4 quanto no R, como eu já havia explicado, certo? Certo. Então, ele vai ter que levar ao quadrado o 4 e o R. Então, vai ficar 4 ao quadrado vezes R ao quadrado. Ah, tá. Então, 4 ao quadrado é 16, por isso, esse 16 pode vir para frente. E aqui do lado dos numerozinhos, multiplicando, está as letrinhas. Ok? Ok. Veja, continua sendo isso aqui, cara. Só que eu estou manipulando, eu estou lidando com as coisas. Ok? Sim, sim. Estou mexendo para deixar mais organizado. Para quê? Para que eu possa comparar com isso aqui. Porque se você observar as respostas, todas elas são comparações com a força antiga. Não é Entendi. mesmo? 1/2 da força antiga, 1/8 da força antiga, 2 vezes a força antiga. Por antiga eu quero dizer essa aqui, tá bom? Essa aqui. É que eu Sim, sim. escrevi primeiro. E olha só que interessante, né? Se você observar bem, aqui na nossa F' já apareceu, olha só, a força antiga. Tá vendo como elas são iguais? Sim, apareceu. Maravilha. Bem, Ah, você só antes tem que de, resolver o 2 sobre 16 ali? basicamente, 2 e 16, é Você só vai dar você 1 por dividir por 8, 2. né? Maravilha, o moleque tá esperto. E esse cara aqui, ó, como eu tô te falando, igual a esse, que por sua vez é igual a F, Sim. não é? Ah, Então, é portanto, mesmo. eu vou trocar por Entendi. F. Nossa, é mesmo, Aê, entendi. sacou a ideia? Então era só Entendi. fazer uma comparação, viu, meu querido? Ah, tranquilo. Só fazer a comparação, não tem segredo. Não precisou jogar número para as variáveis, você só precisou fazer algumas adaptações ali, tomar alguns cuidados e foi, tá bom? Entendi. Tá bom, então resposta 1/8. Ou seja, o que aconteceu? Eu dobrei a massa e eu quadrupliquei a distância entre aqueles mesmos corpos, né, aquela mesma ideia que nós estávamos tendo ali, Sim, sim. e a força diminuiu por 8, em 8 vezes. Ela reduziu para 1/8 da Ah, força antiga. tá. Por quê? Porque quando eu aumento muito a distância, a força diminui, não é mesmo? Entendi, sim. Se tu tivesse, tipo, próximo do Sol, o Sol te atrairia e tu morreria queimado. Sim, Mas como tu tá longe, tu não sofre uma força tão forte, tu tá aqui parado, né? A ideia é essa. sim, sim. Entendi. Tá. A ideia é essa. Tá bom? Então, quanto mais perto, mais forte.
Muito bem. Beleza. Vamos continuando, então. Essa aqui tá feita. Vamos para a próxima. Pegou mais ou menos a ideia? Mano, ó, isso aqui eu quero que tu copie, tá? Essa equação. Tá Anota bom, ela então. aí, porque ela vai aparecer várias vezes. Depois que você terminar de anotar, me fala. Beleza. Então, eu posso tirar uma foto e anotar depois? Eu queria que tu anotasse essa equação agora. Eu vou te mandar tudo Tá depois, bom. mano. Mas essa Ah, tá equação bom, você tá tem que bom. anotar agora, porque ela vai aparecer mais. Beleza, beleza. Terminando de anotar, me fala, tá? Caramba, tem uma máquina Beleza, tô fazendo um anotando. barulho federal aqui. Deixa eu fechar minha janela. Quente pra caramba, essa máquina não para de fazer barulho. Caralho. Voltei, man. Muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Beleza, beleza. Terminei aqui de anotar. Pegar aqui. Vamos fazer a 3. Tu vai ter prova disso quando? A prova é amanhã. Pô, mas vocês também querem que eu faça milagre às vezes, né? Uma aula antes da prova, o cara tem dificuldade e uma aula antes da prova vai resolver. Não é assim, né, mano? Tomara que eu consiga te ajudar, mas assim, é que nem você pedir pra um gordinho ir na academia um dia antes de uma festa pra ficar magro. Não tem condição, né, mano? Vamos ver se dá pra Então, ajudar. que essa aula é mais para tipo, eu entender mesmo, porque eu acho que eu não vou conseguir recuperar a nota da mensal, com certeza. Aí essa nota, tipo, essa aula é mais para eu entender, para depois, quando for estudar para recuperação, eu já tenho uma base, sabe? Ah, beleza. Tomara que eu possa te ajudar então pra recuperação também, né? Valeu. Beleza. A respeito da lei da gravitação universal, que é essa equação que eu pedi para você copiar, ok? Sim. A equação da lei da gravitação universal prevê tanto uma força de atração como uma de repulsão. Muito bem. Bem, nós estávamos falando de atração até agora há pouco, né? O Sol Sim. atrai a Terra atrai a Lua. Sim. Mas repulsão, ou seja, uma coisa empurrar e contra, acontece quando a gente está falando de gravidade? As coisas se empurram, vão para longe uma da outra? Acho. Não, não sei. Não. Eu não Coisas sei. só se Não? atraem, tá? Ah, tá. Isso aqui Só está sofrendo. errado. Só atração, não tem repulsão. Ah, tá, beleza. Muito bem. Se a distância entre dois objetos for triplicada, a força gravitacional entre eles será 6 vezes menor. Essa questão, saber, é bem parecida com a que a gente acabou de fazer, beleza? Beleza. Veja, ele está falando aqui sobre ser, olha só, distância triplicada. Olha, presta atenção nisso. Tranquilo. Então,
A força, como você anotou, é G, Mzão, Mzinho, por R, ó. Tem que entender essa equação, não é só decorar, não é só fazer a conta, é entender. Essa equação diz que a força depende diretamente da constante gravitacional, que é a constante, não muda, da massa, ou seja, quanto maior as massas, maior a força, e dividido pelo raio, ou seja, quanto pela distância, se r de distância. Quanto maior a distância, menor a força, porque tu vai ter um númerozão aqui dividindo. Então imagina tu pegar o teu dinheiro e dividir para 1 milhão de pessoas. Vai ficar bem pouco para cada um. Então, quanto maior o número na parte de baixo, menor a força. Tranquilo. Agora ele está dizendo que triplicou a distância. Ó, de novo, teu professor cobrando isso, então ele vai cobrar na prova. Sim. Se triplicou a distância, você tem que mudar o valor do R. Vai ter que colocar 3R, o triplo. Sim. Só que 3R ao quadrado, porque a equação é ao quadrado, Sim. certo? Certo. Portanto, o que, que vai acontecer? Quanto que é 3 ao quadrado, você sabe? 3 ao quadrado? 9, É, né? exato. Então vai ficar 9R. De novo, se você reparar, você pode dizer que é, olha só, esse 9 vem para fora. Ah, mas esse 1 não tem ali, não importa, né? Quando não 1, tem nada, fica 1, né? coloca 1. Perfeito, exatamente. E olha só quem sobrou aqui. De novo, esqueci do quadrado aqui. De novo esse cara, não é mesmo? Ou seja, de novo a força antiga. Entendi. Portanto, se você triplica a distância, a nova força é a força antiga dividido por 9. A força antiga dividido por 9. Beleza? Sim, não é por 6, né? Por 9. Não é por 6, exatamente. Muito bem. Então não é 6. Mano, eu quero que tu leia a C, a D e a E e tente me trazer ideias, tá bom? Eu preciso ir no banheiro. Então, na volta, você me diz o que você achou da C, da D e da E. E eu te digo se está Tranquilo. certo ou não tuas ideias. Já volto. Tá bom.
Voltei. E aí, pensou sobre a C, a D aí? Então, eu não consegui, tipo, entender muito bem. Só a C eu achei que tá certa, porque, tipo assim, como os dois estão se puxando, né? Tipo, se sofrer uma alteração, tipo, mesmo assim eles vão continuar se puxando. Então, eu acho que não vai mudar. Vai mudar, velho. Vai? Claro. Se a massa dos planetas do sistema solar sofressem variações consideráveis. Ah, olha só a pergunta, velho. Olha só a pergunta e olha a equação. É isso que você tem que fazer, mano. Ó, se a massa dos planetas, beleza, sofresse variações, aumentasse, diminuísse, nada mudaria. Ele está perguntando, né? Nada mudaria, pois a força gravitacional depende apenas da massa. É verdade isso? Depende só da massa do Sol? Não, pô. Ah, tá. Depende da massinha do planeta também, pô. Sim. Tem que, ó, por isso que eu te expliquei a equação. Você tem que olhar para a equação e entender o que está rolando. Não é só Beleza. decorar. Você não vai decorar isso, porque eu poderia criar trilhões de perguntas diferentes só falando desse assunto. Você tem que entender o que a equação te diz. Ela te diz que a força depende das massas, Entendi. ok? Ok. Muito bom. Então, a ideia é essa. Agora a D. Você disse que não entendeu nada da D. Vamos ver o que a D fala. Ó, velho, isso aí tá na equação de novo, velho. Ó, olha, eu não vou falar não. Olha a equação aí. Tá. E tá falando, tá perguntando, ou tá afirmando, né? Tu tem que dizer se é verdade ou mentira. A força gravitacional, ou seja, esse cara Uhum. aqui, tá, ele tá falando assim, é diretamente proporcional, ou seja, depende, o valor cresce junto do quadrado da distância que separa os dois corpos. O quadrado da distância está aqui embaixo. Lembra que eu falei que esse R é a distância? Sim. E aí? Quando a distância aumenta, a força ela aumenta ou diminui? Aumenta. Nós fizemos duas contas já que mostrou o contrário, né? Não tinha falado que ela aumenta a força? Não, eu falei que diminui nas duas contas. Ah, tá. Ó, Ok. aqui, ó. Eu tripliquei, ele até foi gentil, porque ele fez uma conta antes, ó. Se a distância triplicar, a gente concluiu que se a distância triplicar, a força vai diminuir por 9. Ah, tá. Vai ficar a força antiga dividido por 9, certo? Certo. Então, de novo, se a distância aumenta, a força diminui. Sim, a força diminui. A força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. O que significa ser inversamente proporcional? Significa que se uma aumenta, a outra diminui. É inverso, ok? Sim, isso tá certo. Sim. Então, agora está certo, porque se você aumenta a distância, se a distância cresce, a força diminui. É o Entendi. momento que você não sente atração. Por exemplo, você não sente nenhuma atração da estrela mais próxima da Terra, que não é o Sol, a Alpha Centauro. Você não sente a atração dela. Ela está Sim. distante pra caramba de ti. É isso. Então, quanto maior a distância, menor a força. Agora, tu sente atração do Ok. planeta Terra, porque ele está do teu lado, Entendi. entendeu? Então, Beleza. quanto maior a distância, menor a força. Se a distância for baixinha, você tem uma alta força, ok? Tranquilo. É Beleza. lógico, na realidade, essas questões mais diretas, assim, elas são mais lógicas, ok? Beleza. Beleza, então tá aí. Então, por isso, a afirmação certa é a última. Aí, né? Isso. Todas as outras estão erradas. Aqui tá, que depende apenas da massa do Sol, é mentira, depende da massa de todos os corpos envolvidos. Então, se você mudar a massa dos planetas, muda a força. A força gravitacional não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional. Pronto, Sim. agora sim. Atenção! Enquanto não tem conta, né? Porque não Sim. sei se tu prefere conta, né? Mas costuma ser mais difícil quando tem conta. Por enquanto não tem. Sim. Deixa eu pegar a próxima aqui. Vou baixar tudo de uma vez. Beleza. Vamos ver. Vamos. Agora tem conta. Ó. Já ficou doido o bagulho já.
Deixa eu pôr aqui. Porque envolve notação científica, coisas lá da matemática mesmo. Vamos dar uma olhadinha. A força de atração gravitacional entre os dois objetos de massa 50 e 100 é de 13,4. Determine a distância aproximada desses dois objetos. Muito bem. De novo aquela equação, por isso que eu pedi para você escrevê-la. Ele está me dizendo que a força é 13,4. Esse G aqui, eu vou ser sincero, nem eu sei de cabeça esse G. Porque cada livro dá um valor diferente, até meio estranho. Deixa eu ver aqui. Constante gravitacional. Vamos ver o que o Google fala, né? O que a internet fala. Constante gravitacional. Valor. 6, ó, esse G, eu vou colocar o valor do G, hein? 6,67 vezes 10 na menos 11. Ok? Nossa, ok. Esse é o G. Tá bom? Tranquilo. Esse aqui é o F, que o enunciado falou. A massa dos objetos, uma é 50, a outra é 100. E o problema quer saber a distância. Ok? Ok. Então, no caso, tu tens que isolar a distância e encontrar o seu valor. Então, o que a gente pode fazer? Como a distância está aqui embaixo, lá da matemática básica, a gente sabe que ela pode ir para o outro lado multiplicando, certo? Certo. Ela está dividindo, ela vai para o outro lado multiplicando. É a tal da multiplicação cruzada lá. Uhum. Esse cara vai para lá. E esse cara vem para baixo. Então, vamos colocar aqui, cruzada, para você lembrar de onde veio. Vai ficar r ao quadrado igual a todo mundo que está aqui, dividido por esse cara. Ok? Ok. Agora o que vai rolar aqui? Vamos lá. Vamos fazer essa conta. Só que tem vários jeitos de fazer essa conta. O jeito que eu gosto de fazer vai depender dos instrumentos que o professor deixa tu usar. Ele vai deixar tu usar a calculadora na prova? Ele deixa. Maravilha. Então, você só vai trabalhar com esses números aqui, os números normais, vamos dizer assim. A Tranquilo. notação científica você deixa para depois. Beleza. Então, olha só o que a gente vai fazer. Ó. Vai ficar 6,67 vezes 50 vezes 100. Tudo isso dividido por 13,4. Daí você vai resolver essa conta, ok? E depois só que você vai multiplicar por 10 na menos 11. Ah, tá. Então, o que eu vou te pedir para tu fazer agora? Pega a tua calculadora e resolve essa conta aqui. Tá bom. Só isso que eu circulei, não precisa fazer mais nada. Quando você chegar nessa resposta, você me fale. Beleza. Deu 2.488. 2.400 e... 2.000 quanto?
488. Tá bom, deixa eu anotar aqui. E uns quebrados também. Vou anotar então. R quadrado. Nós estamos, ó, focando. Foca no que o problema está pedindo. Ele quer saber a distância. Então, por isso que eu isolei o R. Agora você resolveu a continha. E quanto é que deu essa continha? Deu 2.000. 488. Beleza. Vezes 10 na menos 11. Beleza. Agora, acontece uma coisa interessante aqui. Esse número, ele é um número que é da casa dos milhares, né? 2.000. Sim. Então, eu consigo escrever ele como uma notação científica de forma bem fácil. Eu posso escrever 2,488 vezes 1.000, né? Porque não é 2.000. Ah, tá, beleza. Então, fica 2,488 vezes 1.000. Então, vai dar 2.488. Entendi. Fácil, né? Fácil. E ainda tem esse cara aqui. Não vamos esquecer dele. Vezes 10 na menos 11. Por que que a gente não pode esquecer dele? Porque, né, faz parte da conta. Então, ó, eu vou até arredondar já para 2,5, beleza? Beleza. E aqui, olha só o que acontece. Esse número é a mesma coisa que 10 na 3, concorda comigo? Porque ele Como tem assim? 3 zeros. Ah, tá, sim, sim. Lembra disso? Não. Ah, mano, você tá bem mal, velho. Muito mal, mano. Não dá pra continuar, não, cara. Tipo, a gente vai ter que voltar a muitos assuntos assim, velho. Porque eu tô falando as coisas e tu não acompanha, entendeu? Não vai adiantar fazer uma revisão. Falta tanta coisa pra prova. Isso aqui é bem básico, cara. Negócio aqui. Não tem uma outra coisa aí pra gente ver de matemática e tal, porque aqui não adianta. Ia ajudar, mas tá muito mal. Não, pode continuar. Né? Mas é que eu só tô mostrando as resoluções, tu não vai guardar nada, entendeu? Daí não vale a pena. Por exemplo, aqui eu já poderia te dizer que vai ficar 10 na menos 11 mais 3, mas provavelmente tu não sabe por quê. Regra de potência, lá da matemática. Sim. Quando tipo, vocês somam isso aí. Na multiplicação, exatamente. Ah, daí agora, isso vai dar menos 8. E agora a gente quer achar o valor do R, não do R ao quadrado. Então, o que que a gente tem que fazer aqui para encontrar o valor do R? Tem que aplicar a raiz. Tu aplica a raiz dos dois lados. Então, tu tem que aplicar a raiz desse número. Só que, se tu jogar assim na calculadora, não vai ser legal. Sim. É melhor você fazer o seguinte. Você fazer aqui, ó. Uma raiz por 2,5 e outra raiz por 10 elevado a menos 8, beleza? Tranquilo. Então, agora, essa raiz aqui eu vou fazer. Essa aqui tu pode pôr na calculadora para mim. O que que acontece quando tu tem uma raiz? De novo, regra de potência. Você tem que pegar esse valor e elevar a um meio, porque a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a um meio. Beleza? Isso é uma regra. Raiz Beleza. quadrada é a mesma coisa que elevar a um meio. O que vai fazer você ficar com 10 na menos 8 sobre 2. Porque, de novo, você tem uma regra de potência que te diz que na potência de potência multiplicam-se as potências. Sim. Uma regra que é importante decorar, usa bastante nesse assunto aqui. Vai ficar 10 na menos 4. Muito bem. Agora tu tem que fazer aqui a raiz quadrada de 2,5 para mim. Quando você fizer, me fale. Tranquilo. Peraí.
Deu 1581. Tá me dizendo que a raiz quadrada de 2,5 é 1000? Não, mas Ou só o 2, ou você está me dizendo que... Não entendi, para falar a verdade, não tem como dar 1000. Porque o que é raiz quadrada? É um número então. vezes ele mesmo que dá o 2,5. Então, Qual o eu número? sei, mas é que eu não conseguia fazer a conta na calculadora. Como Apareceu um assim, número cara? lá muito aleatório. Até porque tu não sabe usar tua calculadora, velho. Daí Pode vai ser ser. ruim pra prova sem saber usar, né, cara? Pô, mas vocês também querem uns milagres, né, mano? Daí o professor não pode ajudar, cara. Se nem a calculadora você sabe pôr o númerozinho lá, velho. Ó, eu não sei como é a tua também, não sei se tu usa do iPhone, do Android. A minha é do iPhone, eu não sei Mas como com mexer. certeza tu não pode chegar pro teu professor e dizer que a raiz quadrada de 2,5 é 1000, cara. Ó, 2,5, eu acho que no iPhone tu tem que escrever a raiz primeiro e depois o número. Ah, apareceu uma vírgula. É vírgula. Então, foi isso Então, no que eu teu ali é vírgula, então não é 1000. É vírgula. Então é 1,58. Beleza? vi. Então tá. Beleza. Ah, muito bem. Vamos para a próxima. Não tem como você ir bem na prova se você, tipo, pegar. Ah, tem que colocar unidade, senão o professor dá errado, metro. Não tem como você ir bem na prova se você não pensar sobre a sua resposta. Quero dizer, você está pensando aqui sobre as distâncias, você está fazendo contas de raiz e tal. Você tem que ver se as suas respostas são coerentes. Por exemplo, você acabou de me dizer que a raiz quadrada de 2,5 é 1000. Não faz sentido algum. Você tinha que ter me dito, professor, tá errado aqui. Ou ter buscado o que você fez de errado na calculadora. Mas colocar 1000, para isso, não faz sentido. Por exemplo, aqui a gente está falando de dois corpos se atraindo. E. Beleza. Não faria muito sentido aqui se a resposta desse, sei lá, 1 quadrilhão de quilômetros, ou desse uma coisa mínima, Sim, muito pequena. Nós temos uma resposta coerente aqui. Então a gente tem que buscar coerência na resposta. Se tu fizer uma conta e ela não parecer coerente, você tem que ver, ok? tranquilo. Tem que dar uma olhada. Ah, beleza. Agora vamos para a próxima. Vamos lá. Uma outra questão teórica aqui. Sobre as leis de Kepler. Essa aqui é uma lista? O que que é isso, cara? Foi uma prova antiga? Não, é uma lista. Beleza. Ahn, muito bem. E aí, o que que você acha da primeira afirmação? A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. O que que você acha? Quê? Estou te perguntando aqui sobre a primeira afirmação. O que que você acha dela? Eu não entendi. Dá uma lida aí, velho. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. Ele tá te perguntando se é verdade ou isso é mentira. É verdade? Pronto, então você afirma que é verdade. Sobre a segunda ali, o que que você acha? Eu não entendi a parte de, tipo, existe um par de forças. Como assim? Nós estávamos falando sobre isso lá no começo da aula. Desenhe um planeta, daí eu desenhei outro planeta, daí eu escrevi a distância entre, daí eu coloquei a distância entre eles aqui, e a gente falou que por causa da atração gravitacional, esse planetinha atrai o planetão, e o Sim, planetão também lembro. atrai o planetinha. Sim, lembro. Entendi. Então, isso é verdade. Sim, Sempre existe esse par de forças, ação e reação. sim. Eu falei disso no começo da aula, lembra? Não, eu lembro, eu lembro. Então, é Entendi. verdade isso aqui. Sim, é verdade. Vamos para a 4, pulou a 3, não entendi. Um período de tempo que um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta até o Sol. Ah, Putz, isso aí eu não sei. bem, a gente precisa saber as leis de Kepler.
São equações também. Daí tem uma equação que fala sobre isso. Cadê a equaçãozinha aqui? Nunca acho essa equação na internet. É incrível isso. Está dizendo que o período de tempo que leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta. Tá, talvez não precise da equação aqui, ainda mais que é coisa de ensino fundamental. Vamos pensar. Ele está afirmando que quanto mais distante o planeta está do Sol, mais rápido ele gira em torno do Sol. É isso que ele está afirmando aqui. Porque se ele está dizendo aqui, ó, que o período de tempo que um planeta leva para dar a volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância, ele está dizendo que quanto maior a distância, menor o tempo. Entendi. E é isso que acontece? Os planetas, quanto mais longe do Sol, mais rápido eles giram em torno do Sol? Ou é o contrário? Quanto mais longe do Sol, Acho que é mais o contrário. devagar ele gira? É o Acho contrário, que é o contrário. exatamente. Exatamente o contrário. Quanto mais longe do Sol, mais demorado para girar, né? A gente escuta que o Plutão demora, sei lá, quantas centenas de anos para girar em Sim. torno do Sol. E o Mercúrio gira rapidinho em torno do Sol porque está ali perto. Por aí vai. Então essa aqui tá errada. E o erro tá no inversamente aqui. Beleza? Sim. Beleza. Então, beleza. Viu? De novo, não precisou de contas. É só compreender como é que funciona a parada. Ok? Tranquilo. Ok. Beleza. Muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, sim, sim, sim. Tinha uma oitava, na real. Essa questão aqui é para você assinalar e fazer a contagem das respostas certas, mas isso não importa, vamos só discutir aqui o que ele está falando. Beleza. O segmento de reta traçado de um planeta ao Sol varrerá áreas iguais em tempos iguais durante a revolução do planeta em torno do Sol. Essa aqui é uma questão um pouco complicada, se você não conhece a, essa lei de Kepler, ok? Mas é uma das leis de Kepler, então eu recomendaria que você as decorasse. Tranquilo. Existem 3 leis de Kepler. Essa aqui é a que mais aparece, é a mais interessante. Ó. Então ele está dizendo que, de fato, quando você está varrendo. Está dizendo assim, planetinha, por exemplo, planetinha ali está no ponto B, né? Olha só, consegue enxergar? Ele está aqui no ponto B. Ele vem até o C. Ele está varrendo essa área toda em torno do Sol, tá vendo? Entendi. Se ele demorou um tempo para fazer isso, o mesmo tempo que ele demora num outro lugar ali da órbita dele, vai ser a mesma área. Essas áreas são iguais. Tem o Ah, tá. mesmo valor. Então, Entendi. tempos iguais varrem áreas iguais, independente do formato. Formato um pouco mais esticado, mais grosso, não importa. O que importa é como funciona a lei de Kepler. E é o que a lei de Kepler diz, beleza? Beleza. Entendi. Show de bola, show de bola. Muito bem. Então é isso, mano. Decora. Segundo a lei de Kepler, lei das áreas, diz que áreas iguais em tempos iguais. Só isso. Entendi. Decorou isso, Então, já era. tipo, não interessa o tamanho da área. Tipo, se o tempo for igual, a área vai ser a mesma. Perfeito. Provavelmente ele não vai querer saber de qual é a área, mas ele vai querer que você afirme isso. Tempos iguais, áreas iguais. Tranquilo. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, agora sim, com atenção a coisa vai. Vamos salvar e vamos para próxima. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Próxima é a 7. Também me parece ser de assinalar. O universo, o modelo de universo proposto por Kepler, apesar de heliocêntrico,
tinha disparidades com o modelo de Copérnico. Marque a alternativa que contém tais disparidades. Bem, o que é ser heliocêntrico? Significa que o Sol está no centro do sistema. Porque tinha pessoas que acreditavam que a Terra estava no centro. Daí, o Copérnico e o Kepler fizeram contas e mostraram que era mais provável que o Sol estivesse no centro. Sim. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos agora ler as afirmações. A. No modelo de Copérnico, a trajetória dos planetas eram circulares, enquanto no de Kepler, as trajetórias eram elípticas. Como sabemos, as trajetórias dos planetas ao redor do Sol são elípticas. Então, ele está te perguntando se essa é uma disparidade entre os modelos. Se essa é uma diferença. Disparidade é a mesma coisa que diferença. Entendi. Então, se você interpretar o texto aqui, você vai entender que ele está dizendo, ó, Copérnico dizia que era circular e Kepler dizia que era elíptico. Isso é verdade ou isso é mentira? É só isso que você tem que responder, entendeu? Daí, se você não lembra, eu acabei de falar sobre isso. Eu falei aqui, agora há pouco, né? Olha só. Deixa eu te mostrar aqui. Tô até com a imagem aberta aqui ainda. Vou pegar aqui, só um segundo. Tranquilo. Acabei de te mostrar isso. Leis de Kepler. Eu te mostrei aquela figurinha lá das áreas, né? Ah, da área, sim. Agora eu quero que tu olhe para essa figura e me diga, isso aqui é um círculo ou isso aqui é uma elipse? Então, o que é uma elipse? Sério, mano? Sério. Ai, ai, ai. Elipse é um ovo, velho. Círculo meio achatado. Tranquilo. Isso é uma elipse, então. Beleza. Bem, que é verdadeiro, tá? Agora você já sabe como é elipse. Sim. O Kepler acreditava na elipse e o Copérnico no círculo. Então essa era uma diferença dos dois modelos, ok? Ok. Agora leia B e vê se você entendeu o que está se pedindo lá. Tá. Tá bom. Opa, e aí, o que você acha? Verdadeiro ou falso isso aí? Eu acho que é falso. Então você está me dizendo o seguinte, no modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram elípticos, enquanto... Não, cara. De fato, falso, né? Porque Falso? Copérnico, de fato, é falso isso aqui. Porque Copérnico não dizia que era elíptico, né? Acabamos de conversar que o Copérnico dizia que era circular. Quem dizia que era elíptico era o Kepler. Isso aí. Ah, tá. Foi mal. Me confundi aqui. Não, mas você falou que era... Você falou que era falso. Sim. Então tá certo. Porque o Copérnico dizia que era circular e o Kepler dizia que era elíptico. Você falou que era falso e tá certo, é falso. Ah, tá. Entendi. Vamos ver a C. Copérnico acreditava que o movimento do céu era circular e uniforme. A terceira lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas do Sol é variado. Bem, vamos ver aqui a terceira lei de Kepler. Nós já vimos a segunda ali, uma elipse, a coisa meio torta. Sim. E aqui está meio que um resuminho das três leis. Muito bem. A terceira lei está aqui, ó. Ela diz que existe uma relação. Basicamente, ela te diz o seguinte, para eu não ser muito preciso em detalhes matemáticos aqui. A terceira lei te diz
E existe uma relação entre a distância ao Sol, ok? E o tempo que o planeta demora para girar em torno do Sol. É isso. E, uma vez que a órbita é elíptica, vai ter momentos que o planeta vai estar mais perto do Sol. Quando ele está mais perto do Sol, ele passa rápido. Depois ele fica devagarão. Daí Ah, ele passa rápido de novo, entendeu? Devagarão entendi. passa rápido, devagarão passa rápido. É isso. Beleza? Entendi. Então, a ideia é essa. Muito bem, então, como você pode reparar, a coisa é meio variada, Então é certo? verdadeiro, né? Verdadeiro, isso mesmo. Show de bola. Agora leia a D e vê o que tu pensas aí da D. E aí, você não tá achando nada estranho nesse enunciado aí? Eu acho que é falso, não é? Uhum, é falso, mas por quê? Porque a área é sempre a mesma, não é? É verdade, a área é a mesma. A questão é que você tem que entender em qual contexto que ela é a mesma. Ela é a mesma se você tem um planeta girando em torno do Sol aqui, certo? Sim, certo. Então ela é a mesma nos mesmos tempos. Se tu se mexeu pelo mesmo tempo, tu vai varrer a mesma área. Só que a gente está falando de Sol e planeta. Então, por isso que tu precisa de muita atenção. É atenção isso Sim, aqui. Não me parece que vai ter tanta conta. É mais lógica e sim, atenção. Em nenhum sim. momento eu usei a palavra galáxia na aula, né? Então, Uhum. por isso não tem nada a ver. Sim, sim. Então a gente joga fora, sacou? Então teu professor, ele tá sendo aí um tanto quanto gentil, cara, porque essas questões poderiam ser mais treta aí, velho. Podia ter mais continha e tal. Se É, né? tu entender o desenho, entender a lógica das leis, tá resolvido, né? Ó, Eu acho que eu entendi, sim. maravilha. Leis que a gente falou hoje, basicamente a segunda e a terceira lei de Kepler. Ó, segunda lei. Em tempos iguais se varrem áreas iguais Sim. entre o planeta e o Sol. Maravilha. Terceira lei diz que quanto Quanto mais mais longe do longe, Sol, mais devagar ele mais anda. devagar. Exatamente. Uhum. E esse tempo de rotação, de translação, melhor dizendo, do planeta em torno do Sol, tempo de translação do planeta em torno do Sol, é proporcional à distância. Quanto maior a distância, maior o tempo. Entendi. É isso. Beleza? Beleza. Então a gente pode. Você pode. Eu posso escrever aqui uma definição, e daí fica mais fácil pra você entender depois, mas tem que decorar, cara. Tá bom? Então, eu vou para a próxima. Deixa eu pegar a próxima aqui. De novo, uma de pensar um pouquinho, não de fazer contas. Então, eu quero que você leia as opções e me diga, né, sobre a A, o que você acha da A, o que você acha da B, etc. Tá.
Não consigo entender essa... A Lua gira em torno do Sol. A Lua gira em torno da Terra com órbita elíptica. O que você não entendeu aqui nessa primeira parte? Ou essa parte está entendida? Tá, essa parte... Tá. Beleza. Em um dos focos dessa órbita está o centro de massa da Terra. Tá bom. Isso aí tem a ver com ser uma elipse. Então tá aqui a elipse. Aqui tá a Terra. E aqui vai estar a Lua. O que acontece? Uma elipse é uma figura meio torta, como você já reparou bem. Uhum. Essa figura torta, ela tem dois pontinhos que a gente chama de focos. Ok? Ok. Essa é a primeira lei. Não, a gente só está comentando aqui sobre elipses. Ah, tá, beleza. Tem a ver com lei de Kepler nesse primeiro momento. Entendi. O desenho parecia Mas, da primeira lei. de certa forma, né, tu vai ter que pensar em lei de Kepler. A questão é que a física, né, nos mostra que quando você tem um problema de órbita, como esse aqui, de translação, no caso da Lua em torno da Terra, a Lua tem uma trajetória elíptica, que nem a Terra, que tem uma trajetória elíptica em torno do Sol. Mas onde que está a Terra nessa história? A Lua faz a elipse aqui, né? Se Uhum. movimenta nesse lugar. Mas onde está a Terra? A Terra ela está sempre, né, nesse referencial fixa nesse ponto, que a gente chama de foco, ok? Esse ponto é o Ok. foco. Então, a Lua gira em torno da Terra com órbita circular, errado, né? Não é circular, é elíptica. Sim. E o centro de massa... Ah, não, né, que eu estava lendo a B. Ah, Aqui tá tá, é certo. real. A Lua gira em torno da Terra com órbita elíptica, certo? Em um dos focos dessa órbita está o centro de massa da Terra. Perfeito, tá aqui. Ok? Tá, entendi. Maravilha, então essa afirmação está certa. Sim. Vamos ver a B. Leia a B e me diga por que ela está errada, ou se ela não está errada, etc. Ok? Beleza. Então, mas é porque você tinha falado, né? Porque não é circular, é elíptico. Maravilha. Isso mesmo. Nada além disso. Olha só que de boa, né? Bem de boa. Uhum. Muito bem. A Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum. E o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no interior da Terra. Bem, o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no interior da Terra. Essa aqui é braba, hein? Eu Essa fiquei aqui meio é braba. confuso. Ah, cara, isso aí não é questão de ensino fundamental, não, velho. Não? Essa aí é difícil. Porque de fato é o que acontece, tá? Ah, tá. Os dois giram em torno do mesmo centro de massa. O Entendi. problema é que depende do referencial, depende de muita coisa aqui. Então, de certa forma, isso aqui tá certo. Beleza. E esse ponto, ele tá ali bem próximo da Terra mesmo. Mas eu não consigo afirmar, agora eu não consigo afirmar se ele está exatamente na extensão da Terra ou não. Acho que sim, acho que está, mas não consigo afirmar. Então, vamos ignorar esse negócio de centro de massa aqui, porque eu estou sentindo que o teu professor não vai cobrar. Beleza? Beleza. Beleza. E tu tem que focar nisso aqui, ó. Da órbita elíptica e tal. Ok? Entendi. Ok. Maravilha, tá? Louco de bom se tu souber isso aí. Oi? Tá muito bom se você souber isso aí. Ah, tá. Beleza. Ô, teu microfone tá bem zoado, cara. Tu tá de fone? Como é que tá aí? Então, é como que eu tinha falado lá, né? Que eu tô com um fone, tá com o microfone e o outro eu tô escutando. Tá zoado? Tu tá bem abafado, assim, parece um telefone ruim, assim. Agora tá Se melhor? der pra colocar mais perto, não, Agora tá felizmente melhor? não tá ajudando. Mas tudo bem, a gente se vira do jeito que dá. Vamos ver a próxima aqui. Nossa, que enunciado grande. Deixa eu, deixa eu pôr aqui. Opa.
Vamos ver agora as perguntinhas, as afirmaçõezinhas. Aquelas que você tem que ler e dizer se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Ah, beleza. Beleza. Então agora você já tem boas ideias aí, né? Você já tem mais ou menos como é que funciona as leis de Kepler. Muito bem. Nossa, o professor pegou pesado nessa prova aí. Para a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando está mais afastada. Bem, o que você acha dessa afirmação aí? Talvez se tu fizer um desenho, você possa tentar entender melhor. Peraí. Tá correto, não tá não? Dá uma lida ali. Não é pergunta. Tu lê a afirmação 1 e diz se ela é verdadeira ou falsa, entendeu? Então eu acho que tá correto, acho que é verdadeiro. Tu acha que é verdadeiro? Sim. Aham. Então você disse que quando está mais perto do Sol é verão, quando está mais longe é inverno. Muito bem. Será que é isso mesmo? Porque eu acho que não é. Não? Eu acho que não. Parece que é, porque ele está distante, mas não é. Ah, deixa eu só confirmar isso. Tranquilo. Porque, por exemplo, agora aí no Brasil é inverno, certo? Certo. Aqui onde eu moro é verão. É verão? É. Então não tem como ser verão e inverno ao mesmo tempo, se eles estão, Sim. se ele está longe, sacou? Se a questão é a distância, sacou? O É, motivo faz é sentido. outro. Sim, O motivo é outro. pode falar. Pegou a ideia, né? Pegou a ideia. Sim. Então é isso. É que na realidade, bem, não é o contexto do problema, mas só para tu saber, por quesito de curiosidade, a Terra Uhum. ela é meio torta. Ela tem uns 23 graus assim de inclinação. Então esses Ah, grauzinhos que estão virados mais pro Sol é verão. Às vezes quem está virado pro entendi. Sol é o hemisfério norte, às vezes quem está virado pro Sol é o hemisfério sul, entendeu? Entendi. Isso. Então é falso, tá bom? Tranquilo. Parece, mas é uma trollada isso aí, é Sim. falso. Então Sim. agora lê a outra ali e me diz o que você acha dela. Bom, é verdade. Verdadeiro, né? Você acha que é verdadeiro? Então você está Acredito. dizendo que para a segunda lei de Kepler, lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. É verdade, Sim. diminui, isso mesmo. É verdadeira, essa é verdadeira. E agora Mas você essa, pode. essa aí não é aquela última lei, a terceira lei? Essa que a gente acabou de conversar? Não, essa é a É, segunda lei. Bem, tanto ah, faz, na real, né? A questão é sim, que, de fato, é verdade, beleza? entendi. Ok. É que as leis, elas meio que têm uma a ver com a outra, né? É que a Ah, terceira sim. lei fala mais do seguinte. A terceira lei, ela te fala que existe uma relação direta entre a distância do planeta até o Sol e o tempo que ele demora para girar em torno, Ah, tá. ok?
É uma continha a terceira lei. Entendi. A ideia é essa. Beleza. Agora, então, leia a 3 ali e me diga se você acha verdadeiro ou não. Eu não entendi aquela última palavra ali. Opa, não entendi. Ficou muito ruim teu áudio. Pode falar de novo? Ah, tá. Não, eu não entendi aquela última palavra ali. Revolução? É, tipo, no sentido da pergunta eu não entendi. Vamos ver. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto for seu período de revolução. Que? Então, eu não entendi. Não, isso aí não tem nada a ver. Porque a terceira lei de Kepler, ela fala da relação da distância e... Pô, tô falando aqui da terceira lei de Kepler e nem mostrei pra ti. Terceira lei de Kepler. Eu tentei aqui pôr no GPT para dar uma boa explicação, mas o GPT travou hoje. Ó, mas também a explicação desses sites aqui é uma coisa horrível. Tá? Mas sim, o que, que é? Ó, é aquilo que eu já te falei. O que é que a terceira lei diz? Ela diz que existe uma relação entre o tempo que o planeta demora para girar em torno do Sol e a distância que ele tem do Sol. Então tem tudo a ver com o eixo em torno, com o giro em torno do Sol, certo? Ah, tá, certo. Tem tudo a ver com o Sol. A questão é que aqui ele não está falando do Sol, ele não está falando da relação entre o Sol e o planeta nessa afirmação aqui. Ele está falando sobre o tempo do planeta girar em torno dele mesmo, que a gente chama de revolução, ok? Entendi. E a terceira lei de Kepler não fala sobre isso, concorda comigo? Sim, Ela sim, fala sim. sobre o giro em torno do Sol. Então, por Uhum. isso que é falso. Tem nada a ver. É o que eu Em entendi. torno do seu eixo não tem nada a ver. As leis aqui têm a ver com o Sol e a Terra. Ou Sol e Marte, ou Sol e Júpiter. Sempre Sol e Sim, alguma coisa. entendi. Perfeito. Então, por isso que resposta C. Ah, sim. Perfeito. Vamos ver a próxima. Vou pegar aqui. Como é que é o nome da tua mãe mesmo, cara? Cristine, Cristina, tá bom. Dá uma lida nesse problema aí, vê se tu tá ligado do que se trata, etc. beleza. Tem como tu me mandar o contato dela? Te mando. Beleza. Quer que eu mande agora? Como quiser. Tá bom, vou Sem mandar pressa. agora então. Vou mandar agora então. Só pra depois eu não esquecer.
Pronto, te mandei aí. Valeu. Essa aí eu não entendi, não. É, tem que saber as equações aqui e pôr a conta nelas. Tá falando aqui de aceleração centrípeta. Tem uma fórmula. Sim, Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? certo. Aqui você tem a velocidade, aqui você tem o raio. Então é só você colocar os números na equação e encontrar o que o problema está pedindo. Tranquilo, vou resolver aqui, tá? Ou igual. Seria bom você fazer uma folha com todas as equações para a prova, para já ir decorando elas, entender onde usá-las. Beleza. No final da aula, tem como você me passar todas as equações assim, que eu vou precisar? Aí Claro, eu já aí vai no caderno? claro, claro. Muito obrigado. Aqui deu que é igual a 5. Oi? Deu que é igual a 5. 5? 5. Vamos ver. Parece que é isso mesmo. Vai ficar 20 ao quadrado dividido por 80. 20 ao quadrado é 400. Dividido por 80, a gente pode cortar zero e lembrar que 40 dividido por 8 é 5. Porque 5 vezes 8 é 40. Só que se tu colocar só 5, isso vai dar errado. Tem que colocar 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ok, É a unidade de aceleração. beleza. Então, Entendi. beleza. Então, se tu sabes a equação, fica fácil. Sim, entendi. Ó, a questão que eu vou colocar agora, ela é muito parecida com essa que a gente acabou de fazer. Também é a mesma equação, mesmo tudo. Só que dessa vez ele pede a velocidade. Ok? Ok, mas qual que é a equação para descobrir a velocidade? Acabei de falar, velho. Que é a mesma. Certo? A mesma? Sim, é a mesma. Essa aqui. Tranquilo. Beleza? Então tenta fazer aí. Dessa vez eu não vou escrever as coisas. Tente chegar no que o problema está pedindo. Note que ele está pedindo velocidade, né? Beleza, sim. Beleza. Ficou bem baixo o teu som aí, velho. Ainda tá baixo? Sim. Tá melhor agora? Não. Vou ter que aumentar aqui. Mas pode fazer a conta tranquilo aí, Tá, depois aumenta o som. tá bom.
Então eu encontrei que é igual a 0,16. Você achou que a velocidade é 0,16? Isso. Vamos ver. A equação é aceleração igual velocidade ao quadrado pelo raio. O problema nos diz que a aceleração é 4, certo? Certo. Quer saber a velocidade. Do raio é 100. Só que o raio é 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro. Certo. Sempre tem que pôr em metros. Ah, tá. Então, vá lá. Refaça aí porque você errou, né? Você percebeu? Sim. Então, o que eu fiz é me confundir. Eu troquei. Pode ir ali para cima, por favor? Um pouquinho para cima. Isso. Eu troquei, eu coloquei o A no lugar do V e o V no lugar do A, entendeu? Eu fiz a aceleração ao quadrado sobre o raio, Não, dividido pelo raio. tem que pôr as coisas no lugar que elas estão na equação, beleza? Beleza. Vai lá, tenta fazer. Quando fizer, me manda uma foto aí da resposta, tá? Uma foto para você? De preferência. Pronto. Então eu não consegui resolver, eu não entendi ainda direito. Tem como você resolver isso aí comigo? Tá bom. Não conseguiu isolar a velocidade? Eu não entendi como faz. Tá bom, vamos terminar por aqui, beleza? Velocidade ao quadrado, igual ao raio. Daí eu passo o 1 para outro lado multiplicando. Vai ficar 4 igual a v quadrado. Até aí tudo bem ou não tinha Tudo chegado bem, aí? tudo bem. Qual o número que é o quadrado da 4? 2, Quanto? 2. 3 ao quadrado é 4? Não, 2. Ah, tá. Aqui o microfone tá meio ruim. Pronto, resposta é 2. Beleza? Ah, tá. Beleza, Tranquilo. man. Boa sorte na prova amanhã, tá? Tenta refazer o que a gente fez aqui. E só para recapitular, vou abrir um outro arquivo aqui, as equações. Gravitação. Gra-
Esse carinha aqui é a constante gravitacional, massa maior, massa menor, tanto faz a ordem, dividido pela distância ao quadrado. Aqui é a gravitação. Aí tem a... Bem, essa é uma equação só. Daí tem Kepler lá, que é basicamente você entendendo, não precisa fazer conta. Você tem que entender as leis aqui. Basicamente, aqui importa é a segunda, que diz que em tempos iguais o planeta varre áreas iguais. E a terceira, existe uma relação proporcional entre a distância de um planeta ao Sol e o tempo que demora para girar em torno dele. Essa relação é fixa para todos os planetas do Sistema Solar. E a equação da aceleração centrípeta. V quadrado sobre R. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Boa sorte amanhã. E considere lá falar com a sua mãe para a gente ter pelo menos uma aula semanal, velho. Porque senão você vai ficar muito atrasado aí o ano todo. Daí vai acumular problema para o ensino médio. Que isso aqui no ensino médio é para ser bem tranquilinho, sacou? Mas se tu não for com a matemática básica lá, vai dar ruim. Ok? Tranquilo, beleza. Abraço, valeu, boa sorte amanhã, tudo de bom. Valeu, obrigado. Valeu.